Meu nome é Claudivânio. E antes de tudo isso, antes de me ver no meio daquele inferno branco, minha vida era simples, modesta. O caminhão era meu mundo. Eu acordava cedo com o ronco do motor na cabeça, tomava aquele café requentado na garrafa térmica, forte, amargo como a vida, e seguia a estrada afora, deixando o mundo passar pelo para-brisa. Dormia em postos, comia quando dava, seguia rodando como quem foge de algo que nem sabe o que é. Minha companhia era o chiado do rádio e o barulho das engrenagens que, de alguma forma, sabiam mais de mim do que qualquer ser humano. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que eu vi naquela maldita travessia. Tudo começou na madrugada do dia 4. O céu já estava diferente quando encostamos no ponto de parada, bem no topo da cordilheira. Um azul opaco, quase doente. Os outros caminhoneiros começaram a comentar que o tempo ia virar feio. A previsão era neve, mas ninguém esperava aquilo. Por volta das 2 da manhã, acordei com um barulho surdo, como se o mundo tivesse engolido o próprio som. Quando abri a porta da cabine, o silêncio era tão espesso quanto a neve que cobria tudo. Os caminhões pareciam túmulos gelados. Alguns colegas já estavam tentando proteger os radiadores com lonas improvisadas. Eu fiz o mesmo. Enrolei minha manta velha na frente do motor. Mas o frio era como algo vivo. Ele entrava por baixo das roupas, corria pela espinha, como se sussurrasse coisas que eu não entendia. Foi só quando fui verificar o galão de água que percebi que algo estava errado. A água tinha congelado, claro, mas ali, embaixo da tampa, havia marcas, como riscos, como se alguém ou algo tivesse tentado arranhá-la por dentro. Por volta das 8 da manhã, a tempestade apertou. Não dava para enxergar o caminhão ao lado, a comunicação caiu, celular não pegava. O rádio só chiava, como se alguém respirasse do outro lado. E então, um por um, os caminhoneiros começaram a sumir das cabines. Primeiro foi o Zé da Reta, depois o irmão dele. Quando fomos até o caminhão do João Marcelo, encontramos a porta aberta, coberta de gelo por dentro, como se tivesse vindo de dentro para fora. Não tinha pegadas, só uma corrente arrastada e um som estranho que parecia um lamento engasgado sendo carregado pelo vento. As horas passaram arrastadas. O estômago doía, a sede já era alucinação. Tentei derreter neve com o isqueiro. A fumaça do plástico do copo me fez vomitar. O tempo começou a mexer com minha cabeça. Vi vultos andando entre os caminhões. Vi um menino descalço deitado no meio da neve, sorrindo. Mas quando abri a porta e desci, ele sumiu. Naquela noite ouvi uma voz vindo do baú. "Me solta daqui, me solta por favor." Era a voz da minha filha, mas minha filha morreu em 2017. Que tipo de mente é capaz de pregar uma peça dessas? Abri a porta do compartimento tremendo. Estava vazio. Só havia uma boneca velha, igualzinha à que enterramos junto com ela. Ao amanhecer, só restavam 3 caminhões no local. Um deles estava virado de lado, como se alguém o tivesse empurrado com raiva. Os outros 2 estavam lacrados, portas travadas de dentro. Bati e gritei. Ninguém respondeu. Na manhã seguinte, encontrei uma carta embaixo da palheta do meu para-brisa. Escrita com carvão, tremida, em papel rasgado. Se você achou que era só o clima, você nunca entendeu a estrada. A altitude mexe com o corpo, mas o verdadeiro problema está enterrado sob o gelo. Eles dormem e às vezes acordam quando sentem fome. Não pare, não desça e nunca responda quando a voz for familiar demais. Fui resgatado no 4º dia, quando a nevasca cessou. Os socorristas disseram que só encontraram um sobrevivente. Eu. Nenhum vestígio dos outros. Os caminhões vazios, nem mesmo pegadas, como se a neve tivesse limpado tudo por dentro. Voltei para casa, pedi aposentadoria, mas às vezes no meio da noite acordo com o barulho de um rádio chiando e um sussurro, sempre o mesmo: "Não era para você ter saído." E o pior, às vezes eu acho que ainda estou lá em cima,
preso naquela curva, rodando em círculos, enquanto a neve fecha tudo de novo, e de novo, e de novo. Eu sei o que você está pensando. Mais uma história de caminhoneiro na estrada. Deve ser coisa de pneu furado ou carga roubada. Mas o que vou te contar agora... Bem, eu juro, cada palavra é a mais pura verdade. E sim, eu sou Eli Nelson, o sujeito que viveu essa loucura. Antes de tudo acontecer, minha vida era a estrada. Acordar antes do sol raiar, o cheiro de diesel e café queimado, o ronco do motor do meu velho Volvo, que era mais casa do que caminhão, milhas e milhas de asfalto, paisagens que se desdobravam e se repetiam. Solidão. Claro, mas era uma solidão amiga, pontuada pelos papos no rádio com outros estradeiros e a música sertaneja que me acompanhava. Minhas entregas eram no prazo, minha ficha limpa, um caminhoneiro comum como tantos outros. A única coisa assustadora na minha rotina era a contabilidade no final do mês. Mas tudo mudou naquele dia, quando decidi dar um upgrade e comprei o tal caminhão usado. Um Freightliner, bonitão, reluzente, mas com uma história que eu estava prestes a desenterrar. E ela não era bonita nem um pouco. Foi numa terça-feira, o sol a pino castigando o pátio da concessionária de usados, um lugar esquecido na beira da Dutra. O caminhão estava lá, imponente, um Freightliner Century Class que parecia gritar quilômetros, mas que, de perto, carregava um silêncio pesado. O vendedor, um sujeito suado e com um sorriso forçado, me garantiu que era uma joia, que o antigo dono, um senhor tranquilo, tinha se aposentado. Conversa fiada, mas o preço? O preço era irresistível. Eu fechei negócio. Na primeira semana, foi só alegria. A cabine era espaçosa, o motor respondia como um animal selvagem domado. Eu estava me sentindo o rei da estrada. Até que, numa noite chuvosa no interior de Minas, enquanto esperava a chuva passar num posto de gasolina quase deserto, decidi dar uma faxina mais caprichada na cabine. Foi então que meus dedos esbarraram em algo duro, escondido sob o forro do banco do passageiro. Um pedaço de madeira velho, gasto pelo tempo. Olhei mais de perto. Não era madeira comum, mas uma capa de diário, de couro desbotado e amarelado, com um cadeado enferrujado. Uma sensação estranha me percorreu, um arrepio. A curiosidade foi mais forte que o pressentimento. Com uma chave de fenda e um pouco de força bruta, arrebentei o cadeado. O cheiro de mofo e papel velho invadiu o ar. As páginas, amareladas e finas, estavam preenchidas com uma caligrafia apressada, quase ilegível, tinta desbotada pelo tempo e, em alguns pontos, borrada. Comecei a ler. O diário pertencia a um tal de Orlando Urso Rodrigues. As primeiras entradas eram comuns, sobre entregas, rotas, a vida na estrada. Mas então, a partir da página 15, as coisas começaram a mudar. Dia 12 de março. A neblina desta manhã não era normal. Tinha cheiro de podridão e parecia me observar. Juro que vi formas se movendo dentro dela, como sombras gigantescas dançando na escuridão. Eu ri, pensando que era delírio de um caminhoneiro solitário. Continuei lendo. Dia 20 de março. O rádio. De novo. Aquelas vozes distorcidas. Elas me chamam pelo nome agora. Urso. Urso. Venha para a luz do oeste. Que diabos é luz do oeste? Meu sorriso sumiu. Vozes no rádio? Eu tinha experimentado algumas interferências estranhas no meu rádio desde que comprei o caminhão, mas nunca tinha ligado para isso. As próximas páginas eram um mergulho no abismo. Orlando relatava visões cada vez mais vívidas de pessoas na beira da estrada, mas elas não tinham rosto, eram apenas silhuetas que o chamavam. Eu paro, Eli Nelson, eu paro. Eu vejo.
Eles estão lá. As estradas, elas estão vivas. Elas sangram. A caligrafia de Orlando se tornava mais frenética. As letras maiores, desordenadas. Ele falava sobre sonhos que se misturavam com a realidade. Sobre o caminhão ganhando vida própria. O volante girando sozinho. Os freios falhando em momentos cruciais. Uma noite ele descreveu algo arrepiante. O retrovisor. Ele, Nelson, o retrovisor. Ela está lá. Aquela mulher de branco sentada no banco de trás rindo. Ela não tem olhos. Ela não tem olhos. Um calafrio me percorreu. Eu estava lendo aquilo no meio da noite, dentro do mesmo caminhão. Olhei para o banco de trás, instintivamente, e meu coração disparou. Não havia nada. Mas a sensação de estar sendo observado era palpável. A obsessão de Orlando com a luz do oeste crescia a cada página. Ele acreditava que era um lugar, uma espécie de portal onde as almas dos caminhoneiros perdidos na estrada se reuniam. Eu tenho que ir para lá, ele, Nelson. Ela me espera lá. Eu sinto, o caminhão quer ir para lá. Ele falava do caminhão como se fosse uma entidade consciente, um guia macabro. A última entrada datada era a mais perturbadora. Hoje é o dia. Eu não aguento mais. As vozes, as visões. A mulher de branco. Ela está sentada ao meu lado agora, sussurrando o caminho para a luz do oeste. O caminhão está me levando. Eu não estou dirigindo. Ele está me levando para o fim. Se alguém encontrar este diário, não compre este caminhão. Ele é uma armadilha. Ele te quer. Ele quer a sua alma para a luz do oeste. A última frase estava borrada, como se Orlando tivesse tremido ao escrevê-la, ou chorado, ou sangrado. Naquele instante o rádio chiou e ligou sozinho. Uma voz distorcida, quase um sussurro, ecoou na cabine. Ele, Nelson, a luz do oeste, ela te espera. Meus olhos se arregalaram. Era a mesma voz que Orlando descreveu. O volante parado deu um leve tremor. O ponteiro do combustível começou a baixar, mesmo com o motor desligado. O cheiro de mofo e algo mais, algo doce e podre, encheu a cabine. Eu não estava sozinho ali. E a história de Orlando não era delírio. Era um aviso. Eu joguei o diário no chão do caminhão. Saí correndo sem olhar para trás, sem pegar minhas coisas. Deixei o caminhão lá, no posto de gasolina deserto, com as portas abertas, com o rádio ainda sussurrando a promessa da luz do oeste. Nunca mais olhei para um Freightliner daquele jeito. E cada vez que ouço um chiado de um rádio no meio da noite, um arrepio me percorre e a voz de Orlando ecoa na minha mente. Ele te quer. Ele quer a sua alma. Você realmente acha que isso é só uma história? Tem certeza de que não há nada te observando agora? Deixe seu comentário e compartilhe sua experiência se você já sentiu algo parecido. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que te farão questionar a realidade.